Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Seller Talks. Meu nome é William e eu sou o seller que comanda as conversas por aqui. E hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, um grande amigo meu, e é o cara do tráfego pago. E não só isso, é um excelente estrategista digital e a gente vai discorrer muito sobre esse mundo por aqui. É com muito prazer que eu vos apresento Vinícius Braga. Obrigado, muito obrigado. Eu vou fingir que eu não te conheço. Tá, eu vou dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Mas você não tá, cara? Não, não vou fingir que eu não estou feliz. Ah, tá? Mas eu vou deixar claro que eu te amo. Muito obrigado, eu quero também te estou aqui para poder compartilhar das minhas ideias com você da melhor forma possível. Fique à vontade, então, para adquirir muito conhecimento enquanto eu tento esclarecer as suas dúvidas, tá? Beleza. Cara, antes da gente iniciar, eu queria apresentar o nosso patrocinador, a Sem Digital. A Sem é uma empresa de consultoria e gestão em marketplace. Então, se você já vende na internet através do marketplace ou quer começar a sua operação, chama a Sem. Todos os links vão estar aí nos comentários e o pessoal vai atender vocês com muito prazer. Beleza? Vamos lá. Cara, para iniciar esse nosso papo, eu queria te perguntar por que hoje em dia todo mundo acha que sabe fazer tráfego pago? Eu me pergunto isso todos os dias, sabe? A maioria dos clientes que eu atendo são clientes que tiveram uma experiência com quem falou que sabia fazer tráfego pago, só que o problema é que as pessoas sabem fazer tráfego pago mesmo. Elas sabem fazer o tráfego pago. Só que não é mais só o tráfego que vende. Exato. Esse é o ponto. O tráfego em si, ele não é difícil de fazer. Você sabe disso, ele é... Qualquer 1, 2 dias, 3 dias ali vendo vídeo na internet vai saber fazer o tráfego. Vai saber utilizar gerenciador e essas coisas. Essa é assim. a parte fácil. É a parte fácil do negócio. Ah, como é que sobe um anúncio? Tem 3 passos. É um botão X, é o Y, público... Ah, eu vendo roupa? Público moda feminina e criativo. Põe a roupa ali. Não é. Então, todo mundo é gestor de tráfego. O que é gestor? Gerir tráfego. Cara, se quer ter performance, não é o gestor de tráfego que vai fazer isso. Ele tem que ser mais versátil. Eu falo que é a versatilista que fala, né? Então, o cara, ele vai... Se ele quiser ter performance, o tráfego vai ser 10% do processo de aceleração dele. Então, o cara vai ter que trabalhar desde a estrutura do site, experiência do usuário, traqueamento, acompanhamento de dados, identificar a persona, o cara tem que fazer, cara, uma estrutura muito grande, completa, para no final, em 10 minutos, ele subir uma campanha no tráfego que vai resolver o problema. Ele tem que ter todos esses dados e ainda saber interpretar tudo isso, né? Esse é o ponto. Tem que ser acho que você pode ter mais sucesso com performance sendo um bom analista de dados do que um bom gestor de tráfego. Show. Você sente que o mercado já entendeu isso? Ou ainda tem cliente que chega assim, ah, não, mas eu conheço um amigo de um amigo que me cobrou R$500 por mês para fazer gestão. Ainda tem muito isso? Tem. Ou no nível que você atende hoje, a galera já entendeu o quão importante é esse profissional e o quanto de conhecimento ele tem que ter e tudo mais, isso está alinhado já? Isso depende muito do momento do cara, porque tem cliente que... Eu falo de nível de investimento. O cara que investe mais de 10, 15 mil por mês, ele já tem uma noção do que é um profissional bom de performance. O cara que investe pouco, ele normalmente passou por maus gestores ou inexperientes ou passou por agências ruins. Então, ele não... Eu tento sempre, quando eu atendo o cliente, ensinar o cliente do que eu estou fazendo. Então, eu não vou criar uma estratégia, passar para ele e falar isso que eu vou fazer. Não, é por que eu vou fazer. Para ele valorizar aquilo que eu coloquei para ele como estrutura. Então, hoje, se você fosse procurar num profissional, o cara para contratar uma agência, teria que ter o ideal, um cara para UX, performance no site, SEO, um cara para fazer a social media, um cara para fazer traqueamento, estrutura de dados, análise e depois fazer o tráfego. Cara, se você quiser abrir uma agência hoje, por exemplo, para trabalhar com isso, você não tem dinheiro para contratar separadamente esses caras. Então, você tem que ser esse cara. Então, para mim, se você for trabalhar com marketing digital, performance para qualquer cliente, você tem que saber todos esses pilares. Mas toda hora, o cliente que chega para mim é um cara que, quando eu mostro para ele que com base em números
aquela é a melhor estrutura, aquele é o melhor caminho, ele fala, eu não tinha ideia disso. E eu mostro pra ele no final, eu pergunto, não era óbvio? Ele, pior que era. É Cara, você olhar que 1 mais 1 é 2 e, cara, não mostravam isso pra ele, tá ligado? e é muito doido. Eu já tive uma pequena experiência de trabalhar com tráfego. E de longe, assim, eu não chegava perto das análises que eu já presenciei você fazer, assim. Falei, não, eu tava na sua casa e você me mostrar, assim, cara, olha isso aqui que chegou pra mim e a gente analisou dessa maneira e traçou esse caminho. E eu ficava, cara, isso aqui é fazer gestão de verdade, isso aqui é performance, isso aqui é analisar dados de verdade. Mas, assim, eu queria voltar um pouco no tempo, porque a gente se conhece, a gente é amigo. Mas tem muita coisa... Sua, besta. Bobo. Muita coisa sobre você que eu não sei. Que é como você entrou nesse mundo digital, cara. Porque, assim, a gente tem origens humildes, assim. Então, eu não sei em que momento, se você fez faculdade, se você não fez, se você conhecia alguém que fazia isso. Como que surgiu isso na sua vida? E como você foi se apaixonando por isso e se tornando um profissional melhor? Eu queria entender essa trajetória. A maior parte, o que eu faço hoje é principalmente por dinheiro. Hoje eu peguei amor pelo que eu faço, mas antigamente era pelo dinheiro. Eu fiz faculdade de publicidade. Tá, mas ó, hoje a gente sabe que dá dinheiro, mas como você descobriu isso há muito tempo? Porque você faz isso há muito tempo já. É porque isso gera dinheiro. Esse que é o ponto. Entendi. É isso. Entendi. Eu fui designer por 10 anos. E eu não era um designer ruim, sabe? Eu fazia umas coisas legais. Cheguei a trabalhar com animação de vídeo, fazia motion, fazia uns negócios. Eu era bom nisso. Só que aí eu fiz faculdade de publicidade, abandonei, continuei trabalhando como arte finalista, que era comunicação visual. Depois acabei trabalhando para uma agência, aceitei ganhar menos para aprender Photoshop e Premiere, After Effects. E falei, esse vai ser meu mundo. Visual, criação. E aí, quando eu volto, eu tinha ido para Maringá em 2015, como morava em Umuarama. Volto em 2017 para Umuarama, né? Fui para Maringá em 2015, volto em 2017. 2019, volto para Maringá e abro minha agência de marketing. E a ideia é que ela fosse uma boutique de serviços, tendo o carro-chefe como criação de site e imagem, criativo, vídeo, imagem. SEO, aí se você quer ter uma boutique de serviços de marketing, como é que você não coloca tráfego pago nela? Né? E 2019, parece que não, mas lá em 2019 ainda era um terreno que não era muito explorado, assim, não tinha grandes players que tem hoje, não estava ali no tráfego. E a gente falou, pô, preciso contratar alguém para fazer o tráfego, porque vai uma demanda que vai surgir. Não tinha dinheiro para contratar, eu já sempre fui um cara muito mais do se eu ver, eu aprendo. Então, falei, cara, não vai ser tão difícil eu aprender isso aqui. Só que eu não tinha noção da complexidade que ia se tornar depois, né? Aí eu decidi aprender o tráfego caso surgisse uma demanda. Uhum. Então, eu falei, vou fazer um curso. Vi no YouTube, comprei na Udemy, aqueles cursos lá de R$10, você compra. Fui fazendo até que chegou o primeiro cliente, está comigo até hoje. Isso que é muito louco, desde 2019 tem um cliente comigo. E... ganhando, assim, né? Cobrava R$300 para fazer o tráfego. Uau! R$300. Caraca! Porque a gente também não achava que o tráfego ia ser um carro-chefe. Aí a gente viu o quê? Todo tráfego, todo cliente de tráfego que a gente tinha, a gente tinha um potencial de escala no curto prazo muito maior do que qualquer outro trabalho que a gente oferecia. Por quê? A criação de arte por si só, vídeo, site, você não vai fazer uma postagem e aquilo vai te trazer retorno financeiro de imediato, garantido, se você tiver um potencial viral muito grande. Então, a gente viu que o tráfego, você coloca dinheiro para anunciar numa vitrine gigantesca, que é o Instagram, que é o Google, e aí você aparece para a pessoa certa vai e compra de você. Teu cliente fala, vou colocar mais dinheiro, vai colocando mais dinheiro e vai te pagar mais. E aí eu falei, pô, tem um negócio aqui. Eu tô fazendo arte há 10 anos e eu não ganho mais que R$2.000 por mês. O que tá acontecendo? Uhum. E aí a gente encerra a agência ali, né? A gente acabou não dando certo à sociedade. E eu falo, cara, de todos os trampos que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo algumas artes. É a minha paixão, sempre foi minha paixão fazer. Nunca mais acabei parando depois de um tempo. Mas eu vou focar no tráfego. Eu dei a sorte de pegar um cliente. O primeiro cliente que eu tive grande foi um cliente do Diego Santana, que se tem alguém do tráfego sabe quem ele é, óbvio.
que é um cliente que vendia bandagem. Eu tive uma cagada, assim, do caramba, o cliente entrar, cair para mim. Ela tava vendendo 50, 60 mil, e aí foi vendido, ela entrou com a gente acreditando que a gente era muito bom. E eu sempre falei assim, eu sei fazer. Eu não sabia fazer. Eu sempre fiz a mesma coisa, mesmo não sabendo. Você Mas sabe hoje fazer? eu sei. Eu sei porque me dá um dia que eu vou atrás, eu sei, eu me conheço, eu sei que vai ser mais rápido de aprender, né? Então, agora, se for um negócio muito difícil, não. Aí eu peguei esse cliente com uma coisa bestinha que eu tinha estudado, o que era, porque antes não tinha tanta concorrência. Eu fiz uma segmentação idiota de público, de interesse. Na época, usava bastante. Os criativos eram bons. E eu falei, cara, parece que tem pouca campanha aqui, tem pouco público. Se eu fizer um teste, colocar mais alguns públicos aqui, colocar mais orçamento, aí a gente sai de 50 mil para 100 mil no primeiro mês. E eu estava com um mês de tráfego que eu tinha aprendido. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é isso? Com grandes poderes Puta, e grandes como é que responsabilidades. Aí eu falo, se eu quiser ganhar mais dinheiro, o que eu faço? Eu mostro o quanto de dinheiro eu gerei para outra pessoa. Então eu vou conseguir gerar credibilidade, mais clientes vão entrar. E nisso eu comecei essa caminhadinha de cobrar pouco e começar a gerar resultado, principalmente e-commerce. Não foi eu que escolhi o e-commerce escolheu. Que aconteceu e aí foi essa linha que você seguiu. Se eu fosse escolher um segmento para trabalhar, não seria o e-commerce. Se eu pudesse hoje, sabendo de todos os segmentos que eu já atendi e atendo, o e-commerce é um dos mais complexos. Qual seria, se você fosse escolher? Cara, que eu vejo que eu tenho mais controle para trabalhar e vai muito do cliente também, específico, né? Mas com captação de lead, geração de lead. Eu tô tendo uma experiência incrível com hotel. E hotel, cara, o Google tem a própria campanha Google Hotel, sabe? Você não tem o Hotel Center do próprio Google. Você tinha comentado comigo no off, Booking agora também? Tem o Booking Ads, que é absurdo também. Você consegue segmentar por... Você quer aparecer para pessoas que pesquisam só por 2 hóspedes, um quarto que tenha uma coisa específica. Cara, você faz uns anúncios que o Booking Ads é um absurdo. E eu tô tendo uma experiência muito boa com universidade. E quando você trabalha com muito orçamento, você... Cara, segura que eu quero chegar nessa parte ainda. Mas assim, você falou ali que quando você trabalhava com arte e tudo mais, você saiu ali ganhando uns R$2.000 por mês, mais ou menos. Quando que você parou assim e olhou pra sua vida e falou, meu, eu tô ganhando uma grana. Eu tô ganhando uma grana legal, assim. E quanto tempo demorou pra isso acontecer? Você conseguiu se dar conta? Foi gradual ou assim? Não. Eu tava ganhando 2.000 e de repente tô ganhando... Não, eu fui me dar conta, acho que já vai fazer 5 anos, 4 anos, 5 anos que eu faço tráfego. Acho que eu fui me dar conta de que eu precisava olhar pra minha conta e ver quanto eu ganhava no ano passado. Porque eu acho que eu não tinha entendido ainda que... eu tive um delay muito grande de entender que, tá bom, você tá ganhando uma grana... Agora, aceita que você está ganhando a grana e saiba organizar e guardar essa grana. Porque parece que eu não entendi isso. Porque eu só fui vendo, né? Eu só fui vendo. Então, quando aconteceu o quê? Eu saí da agência ganhando nada, tinha 2 ou 3 clientes, começou a entrar os caras recomendavam, começou a entrar, se não me engano, ali foi no começo da pandemia. E a pandemia, que foi muito ruim para a maioria dos mercados, para o meu não foi. Pro digital não foi, com certeza. Exatamente. Ou seja, se tinha uma época para eu crescer como profissional de performance, era aquela época. Então, eu consegui muitos clientes e ali em 2, 3 meses eu já estava com uma média de 15 mil por mês. De 2 mil para 15 mil em 2, 3 meses. Eu queria saber como é que foi essa experiência, porque para mim aconteceu muito rápido também. Sim, eu ganhava super pouco também. E aconteceu muito rápido e às vezes a gente não se dá conta, cara. Seu custo de vida ele aumenta porque você começa a fazer outras coisas, enfim. E aí às vezes você não se dá conta, cara, de tudo que tá acontecendo. Quando você para pra pensar em tudo que você fez, como a sua vida mudou, você fala, meu Deus. Só que a gente às vezes não valoriza tudo isso, porque a gente não olha... Hoje eu consigo olhar e ver o quanto eu evoluí e o quão foi difícil eu ter todo o conhecimento que eu tenho. Eu não costumo falar de mim. Eu sou muito bom, eu não tenho esse perfil.
né? Mas sobre trabalho, eu confio muito no que eu faço, né? E tem histórico. Então, quem vê, normalmente quem assiste o podcast falando disso, ou quem vê qualquer outra pessoa falando, fala assim, nossa, se em 3 meses ele fez isso lá atrás sem conhecimento, então, normalmente é nesse momento que novos gestores de tráfego surgem. É aí. Porque é rápido, fácil ganhar dinheiro e eu vou entrar e tal, só que, cara, pensa, eu sou de humanas, né? Sempre fui, pelo menos, acho que deve ter mudado agora para exatas, né? Mas números, para mim, nunca foi um negócio muito legal. E hoje eu sobrevivo de números. Só que isso é muito louco, porque o meu trabalho não está associado a uma bolsa de valores, sabe? Para eu ter performance no meu trabalho, eu tenho que ter a parte criativa envolvida. Ou seja, eu tenho que tirar aquela segmentação. Eu tenho que identificar em qual etapa do funil do site o cara desistiu da compra e qual que é a melhor ideia para trazer esse cara de volta e fazer ele comprar. Então, a gente vai ter que se reunir internamente, time de marketing é o do criativo, e vamos definir um criativo com a melhor oferta que vai trazer essa pessoa. E aí, a gente vai transformar isso numa campanha. Aonde a gente vai fazer essa campanha? No Google ou no Meta? Então, é você misturar números com a parte criativa. Aí eu acho que é por isso que eu gosto. Hoje é fácil essa comunicação com o restante do time para você, assim, porque eu fico imaginando que talvez não tenha sido sempre assim, principalmente quando para negócios um pouco menores. Mas hoje é tranquilo essa comunicação, falar, olha, eu tô precisando de uma ideia diferente para essa etapa do funil, então eu preciso de criativos assim, conversar com o time, conversar com essa galera, a galera entende a tua linguagem ali, é fácil essa comunicação? Como que é isso aí? Hoje, os meus clientes, eles possuem alguém que faça os materiais, os criativos. Quando a gente tem junto com o cliente uma pessoa que é focada em social media, por exemplo, e vai poder ajudar nas ideias, planejamento, também ajuda muito. Mas, normalmente, quando eu faço uma call semanal com o cliente e eu identifiquei uma queda naquela semana, a gente, quando vai fazer a call, normalmente entra o time inteiro e eu falo, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então, eu tive até um caso recente que a gente teve uma semana, a última semana do mês passado, a penúltima semana de abril, penúltima. Então, foi a 3ª semana ali, caiu muito o resultado do cliente. E aí, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, por que caiu tanto. E aí, eu falei, nós temos 7 dias para recuperar ainda, eu vou descobrir o que aconteceu, que esse é o lance da performance, é você trabalhar com dados, não é achismo. E é tempo real, né? Tempo real, tá acontecendo. Enquanto eu tô olhando, é um dia que tá passando. Ou seja, se eu não vendi até meio-dia X valor, não vou compensar isso na madrugada. Então, tem que ser rápido. Então, o que eu fiz? Fui analisar e eu identifiquei que as campanhas pararam de entregar para São Paulo, que era a região principal, e quando começou a entregar para o Nordeste, porque tinha uma campanha aberta para o Brasil todo. E essa é uma campanha que ela normalmente vende bem. Só que ela parou de entregar para São Paulo e começou a entregar lá para cima, distribuição. Isso acontece. Por que aconteceu? Cara, acontece. Se ele identificar uma demanda em algum estado, em alguma cidade, ele vai começar a redistribuir. Então a inteligência ela reseta, ela vai mudando. Quando a gente olhou isso, eu falei, olha, juntamente com isso, a gente teve um produto específico que foi o responsável pela queda. Foi R$6 mil de queda e a gente comparou a venda por produto de uma semana para outra. Um produto só foi responsável por 5 mil a menos de receita. Aí eu falei, basicamente a gente mata a charada. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que este produto que vendeu bem na semana anterior seja impresso agora sem os estados do Norte e Nordeste, somente para São Paulo. Vamos focar no lugar que mais vende o melhor produto. Ele começou a distribuir os nossos anúncios lá para cima e despriorizar esse produto específico. Então a gente fez o quê? Precisou de criativos deste produto, com variações dele de cor, de oferta. Aí com 5, 6 materiais deste produto, eu fiz uma campanha somente para São Paulo, Santa Catarina e Paraná, e a gente recuperou a venda no final do mês. Então, não é achismo. Entendeu? É aí eu chego com essas informações. É identificar o que está acontecendo naquele monte de coisa ali. E entender a solução. E aí você conversar com o time entender a tua linguagem também. Não é que eu vou falar para ele, eu preciso de criativos para isso. Não. Olha, entenda comigo o que causou isso. Porque quando eu dou o contexto,
O cliente mesmo começa a ter aquele exercício de mentalidade, tipo, cara, tá, então se é isso que aconteceu, dá pra gente ter outras ideias. Aí o cliente começa a me dar uma sugestão. Se eu não dou o conteúdo completo para ele, eu tiro ele da ideia de, por exemplo, ele poderia pensar, e se eu der um frete fixo para São Paulo também? Mas e se eu não dei a informação para ele que foi São Paulo que caiu? Ele não ia pensar nisso. Exatamente. Então eu preciso educar o meu cliente, ensinar ele o porquê que caiu, onde caiu. É o growth, a metodologia growth. Toda hora você tem alguma coisa que caiu, uma coisa que cresceu. Se nem caiu nem cresceu, está estável, então você tem que ter um plano para crescer. Exato. Então o growth é identifica o problema, dê a solução. Identifica o crescimento, escala. Identifique que ela está em constância, que ela está igual, escale do mesmo jeito. Você sempre tem que ter uma ação para, independente do que estiver acontecendo, você fazer. Entendeu? E aí você deixa seu cliente informado para que ele contribua com ideias, porque ninguém mais do que seu cliente vai saber sobre o negócio dele, como ele sabe. Ele é o cara que mais sabe do próprio negócio. Cara, entendeu? Muito massa, muito massa. Você tinha falado agora há pouco sobre investimento e eu tenho certeza que ao longo da sua carreira você fazia gestão de às vezes R$1.000, R$2.000 por mês de investimento, 10. Fazia, era, na época de 2019, por exemplo, era R$7, R$8 por dia, já dava um resultado. E eu quero saber assim, qual foi a primeira vez que você olhou assim pro orçamento e falou assim, tá, legal isso aqui, eu não tinha lidado com esse orçamento ainda, mas vamos lá, que você já chegou a se assustar com que o cliente chegar e falou assim, não, eu tenho o que você precisar, se for para escalar, pode ir embora. Foi assim. meu maior case de e-commerce até hoje. Foi a primeira vez que eu atendi esse cara. Eu já cheguei... A gente vai escalando, atendendo clientes de 3 mil por mês de investimento da plataforma, não de mensalidade, né? Aí, de repente, você pega um que vai para 4 mil, 5... Esse crescimento você vai pegando. Você não vai se sentindo tão pressionado, né? Aí, quando eu fui atender a loja de sofás, os caras já chegaram... Famosa. Famosa. Os caras já chegaram falaram assim, ó, tem 50 mil para nós fazer. E os caras com ROI 3, assim, retorno sobre investimento. Então, os caras faturavam 150 mil ali para investir 50 mil. E para eles, como é fábrica, eles têm um custo baixo, né, mas é um absurdo, não tem condições. Né, de se ter um insustentável, né? Só que para eles a ideia era o quê? Colocaram na cabeça deles que coloca mais dinheiro para aparecer mais e uma hora vai vender. Eu tenho um comportamento de não pedir verba para o meu cliente. Eu pego o que tem. Primeiro, a gente tem que identificar qual que é o nível de orçamento base que esse cara pode entrar na internet. Tem segmento, cara, que se você vende um ticket alto, você não pode entrar com R$3.000 por mês. E isso é muito louco, porque tem gente, tem agência e tem gestor que chega, eu cobro X e você tem que investir X. Você tem que investir X não faz muito sentido, porque ele precisa identificar aquele nicho, entender aquilo, e aí existe um mínimo viável, né? E para depois escalar, enfim, mas existe um porquê daquele mínimo viável, né? E muita gente não faz isso. Em 2020, 2021 ali, o e-commerce para começar a rodar tinha que ter R$100 por dia pelo menos. Por quê? O empresário, ele não entende como funciona a distribuição de orçamento dentro das campanhas. É tudo por dia. O cara fala, eu vou investir R$1.000. Não, vai investir R$30 por dia, então. O que faz com R$30 por dia? Aí eu abro o gerenciador e mostro para ele como é que funciona. Falei, você quer acelerar o período de aprendizagem aqui pra gente... Então, esquece. Por quê? Com R$30 por dia. Vamos lá, que o orçamento mínimo por público é R$10. Estou falando de meta ads. Ou seja, eu tenho 3 públicos para testar ao mesmo tempo. 3, com R$10. R$10 pode não ser nem o suficiente para sair do aprendizado daquela campanha. E aí, eu sempre tento colocar na cabeça dele que, cara, isso daqui da sua empresa, sabe os móveis que você colocou na sua empresa, o investimento que você fez, você colocou um painel solar, uma internet, o tráfego é mais importante do que todo esse outro investimento que você fez. Eu falo, toda empresa tem que abrir pensando que o investimento no tráfego tem que ser o maior. O maior. Não vai usar agora? Beleza, mas está no caixa, deixa ali. Porque as pessoas acham que o tráfego é tipo, vai fazendo com 1.000
Vai fazendo com 2 mil, depois nós vamos subindo se der resultado. Não é se der resultado. Vai dar resultado se der o investimento certo. Aí faz esse jeito, dá errado e depois fala, não, o tráfego pago não Mas funciona. a maioria faz isso, porque hoje, graças a Deus, eu consigo chegar num cara que quer ser atendido por mim e falar pra ele, olha, eu não faço pitch com o seu negócio. Não dá. Não é que você tá negando, se você é bonzão, você não... Não tem nada a ver. Eu olho pro cara e falo, o teu negócio, cara, você não tá preparado para gerar performance. Recomendo que você pegue esse orçamento que você ia pagar para mim, esse valor para mim, mensal, invista num curso para você fazer o básico, você, ou uma mentoria, quem sabe, eu posso dar uma mentoria, mas não dá para eu entrar num negócio onde nem o cara deposita ou investe nele, sabe? Sim. E aí o cara me pagar representa descapitalizar o próprio negócio porque ele acha que eu vou salvar a pátria. Não tem como. Isso já aconteceu várias vezes comigo, assim. A pessoa me procurar ser em digital, como se fosse um salvador da pátria, né? E aí, no começo, a gente acaba entrando em algumas coisas assim, porque no começo eu não tinha nem a senha, né? Eu atendia... não tinha empresa aberta nem nada. E aí eu fui começar a identificar isso, né? De quando o cara vem desesperado, que ele acha que você vai salvar o negócio dele. Cara, não. Você não tá nesse momento. Não. Tenta organizar a sua casa primeiro. Pega esse dinheiro que você investir. Cuida do seu negócio. Quando o teu negócio estiver saudável, que você precisar de alguém, uma empresa, para te ajudar a crescer, aí é legal. Para salvar a sua empresa, cara, não é esse o caminho. Não tem como. E outra, hoje é tudo previsível. Tudo previsível. Se você falar de performance, você tem um manual de como fazer, entendeu? Só que nem todo mundo está disposto a fazer pelo preço que é o justo, entendeu? Sim. Porque é o seguinte, a maioria vai cobrar um valor muito baixo de mensalidade e vai entregar muito mais do que foi cobrado. E aí, quando o cara chega em você e você fala que vai cobrar um valor muito mais alto, ele fala, mas o outro fazia tudo aquilo lá por aquele valor. Entendeu? Uhum. E aí você acaba... O mercado fica prostituído por causa disso. E eu falo pra você que eu sou uma das pessoas que me ferrou muito com isso, porque eu não sabia e ainda tenho dificuldade de cobrar o valor correto. Eu tento hoje, pelo menos, produtificar um pouco mais. Então, se for para fazer um traqueamento completo de GA4, API de conversão, eu cobro pelo menos um setup a mais. Né? Então, primeira entrada, a gente faz o setup. Primeiro, arrumar a casa. Né? Mas não tentar colocar tudo no mesmo balaio. Perfeito. Né? Esse é um problema. E hoje você antecipa tudo. Então, como é que a gente descobre quanto de investimento o cara tem que ter para começar a anunciar na internet? Qual que é o lugar que já te dá custo de cara? Já te fala quanto que custa normalmente? O Google. É o teu termômetro. Então, se você for anunciar, por exemplo, esse podcast aqui, um espaço para podcast. Você vai no planejador de palavra-chave do Google e você vai colocar lá o que as pessoas normalmente buscam quando querem alugar um espaço a podcast. Então, você coloca lá, Google, aluguel de espaço para podcast. Estúdio podcast. Exato. O Google vai te dar uma lista com 200, 300 palavras-chave das mais buscadas do Brasil e da região que você quiser naquele momento. Vai te dar a lista. E ele vai te falar assim, ó, para aparecer na primeira posição tá custando X em média. Clique. Exato. Para aparecer na terceira posição, vai estar a média X. Você vai sempre considerar o topo. Você fala, eu não vou entrar como o melhor do mundo, então eu vou considerar o mais caro. Aí, em média, quem está na primeira posição desses anúncios estão gastando R$1 por clique. Cara, vamos considerar a taxa de conversão. Quantas pessoas, em média, tem que entrar no site para converter? Então, vamos supor que a cada 10 pessoas que entram no site, uma converte. Uma. Isso é uma taxa de conversão já bem alta, né? 10%. Então, a gente vai ter que colocar... Para ter 10 cliques hoje dentro do meu anúncio, eu preciso de pelo menos R$10 por dia. Contando com a possibilidade de, tipo assim, ó, o meu anúncio está liso, 100% bonitinho, o meu site está ótimo. Então, assim, contando com que tudo está funcionando muito bem, você vai ter R$1 por clique. Para ter 10 cliques, R$10. Cara, você já sabe que não dá, R$1.000 por mês já não dá para você anunciar. Tá ligado? Então você vai falar assim, ó, vamos considerar os problemas, vamos jogar pelo menos para 30, 35 cliques por dia
E aí eu vou ter o quê? Margem para arrumar meu site. Porque lá no Analytics eu vou ver quantas pessoas entrou e desistiu. Com R$10 por dia, 10 cliques, se eu tiver 10 cliques, eu não vou descobrir nada. Eu sou da opinião de que compensa você gastar mais no começo para aprender rápido e depois você reajusta o orçamento só naquele pontinho que está melhor, do que você ficar caminhando com um orçamentozinho baixo e demorar 6 meses para descobrir uma coisa quando você já não tem mais dinheiro para investir. Perfeito. Entendeu? Então você tem, as ferramentas te dão hoje quanto custa para anunciar. E aí você faz um teste lá no Google, no Meta, de um anúncio de alcance, de visualização de vídeo, e vê quantas pessoas em média interagem com o teu anúncio. Se for validado, se tiver muita pessoa interagindo, uma campanhazinha de conversão para lead, para mensagem no Instagram. Aí você consegue ir sentindo. Se você não tiver com essa... Agora, eu quero performance mesmo, cara, o investimento hoje já parou. Em pequenas empresas não entram fácil nessa briga. Cara, você já deu uma aula para quem quer começar a contratar uma agência, um profissional, para entender quando o cara for falar de orçamento, ele tem que te dar um porquê, ele tem que te dar um norte, ele tem que te explicar o porquê daquele investimento. Porque, eventualmente, você vai achar aquilo caro e, na verdade, não é. Ou ele tá pedindo muita grana e, na verdade, ele poderia estar gastando menos. Enfim, ele precisa te explicar o porquê desse orçamento aí. Uhum. E aí, eu queria chegar no... Qual é o máximo, assim, que você já investiu, assim? Uma empresa, uma campanha? Quero saber, assim, os valores mais absurdos, assim. De somar eu não vou ter, mas por mês, atualmente, né, Edu? Atualmente dá mais de 1 milhão, cara, por mês. Caraca. Atualmente, desde janeiro pra cá, eu venho administrando mais de 1 milhão por mês de anúncio. De investimento. Que massa. Isso tem hora que você para pra pensar nisso, é foda, não, é complicado. Não, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? É uma grana bacana aí, então tem que saber muito o que tá fazendo. Né? Se for do dia pra noite, você buga mesmo, buga. Mas com o tempo você entende, sabe, você toca violão, né? Sim, um pouquinho. Não é... Depois que você olha, depois que você pega, você não... Não, parece no começo parece super difícil, vai tirar aquela música específica, aí depois você aprende e fala, tá. Isso. Muito, tem um feeling, porque pega comigo assim, ó. Se você vai vender um sofá, vou dar um exemplo de sofá, ele custa R$2.500 o sofá. Se você achar que você vai pagar pro Meta e pro Google R$10 para vender seu sofá, você tá muito louco. Ou seja, se você quer vender um produto caro, você tem que aceitar pagar caro também. Se você pagar barato, mérito, boa estratégia, ok, mas não considere isso uma regra, isso é exceção. Então, se você tem um produto muito caro, aceita que você vai pagar mais caro para vender ele. Então, você vai pagar, você define o retorno sobre o investimento desejado que você quer. Né? Pegando o lucro líquido que você tem no teu produto real, quanto que você ainda está disposto a pagar para ainda sair na saúde? Uhum. Então, não é tipo, qual ROI que você quer? Eu quero um ROI de 10, 15. Pô, mas você sabe se é possível isso? Não, querer eu também quero. Agora, vamos falar de margem de lucro? E aí, vamos falar o quanto a gente está disposto a aceitar de ROI para a gente ir crescendo. Então, quando você tem um produto, um serviço que ele é muito caro, você vê um orçamento muito alto, você já não se assusta. Porque você fala... eu precisaria desse orçamento mesmo para poder vender isso. Então, hoje a gente vende faculdade de medicina. Cara, quanto custa uma faculdade de medicina? Entendeu? Quanto custa colocar um aluno... A medicina é uma das mais concorridas hoje. Quanto custa um aluno de medicina se inscrever no teu anúncio, entrar e se matricular na tua faculdade que você anuncia? Faz todo sentido. Entendeu? Então, aí você paga R$200 num lead, que nem se inscreveu ainda, nem converteu ainda. Mas se você for ver R$200 por lead, perto do que ele vai gastar na faculdade, entendeu? Aí você para olhar que 1 milhão não é muita grana, entendeu? Aí quem tá de fora vê 1 milhão muita grana, mas quando você vê o tamanho do produto que você tá anunciando, você fala, se não fosse 1 milhão, eu não tinha aluno suficiente. Faz total sentido.
entendeu? Você começa a dosar o orçamento pelo tamanho da empresa que você está anunciando. Cara, eu queria propor uma coisa diferente aqui, um bate-papo ROAS versus ACOS. E você tem que me explicar mais sobre o Acos, né? Isso é legal você falar, porque nós somos muito próximos no que a gente faz, só que é muito diferente ainda. ACOS, na verdade, é uma métrica de medir retorno sobre investimento, né? Vamos imaginar que o meu ACOS é de 10%. Significa que a cada R$100 de venda, eu estou investindo 10 para fazer essa venda, entendeu? Entendi. Significa exatamente isso. É a mesma coisa, então. E aí, cara, eu queria puxar um assunto aqui, cara, que, nossa, eu queria muito falar disso com você. Mostrar um vídeo de uma pessoa que, enfim, tem uma consultoria grande aí de e-commerce e tudo mais. e ele falando assim, tipo, veementemente, que, pô, dando vários argumentos ali que não era legal vender em marketplace. Porque vender em marketplace você está vendendo um terreno alugado, né? Uhum. E aí, assim, como um defensor de marketplace e tudo mais, eu até concordo com ele. De fato, você está vendendo num lugar alugado, mas vender na internet já é estar em um terreno alugado, cara. Nada ali é seu, entendeu? A hospedagem do teu e-commerce você tem que pagar para os outros. Então, assim, não faz tanto sentido assim. E aí, à frente da Sem Digital, uma coisa que é uma regra nossa, a gente não oferece serviços para fazer você vender mais no Mercado Livre, ou você vender mais na Shopee, ou você vender mais em determinada plataforma. Não é isso. O nosso intuito é fazer você ganhar mais dinheiro. Esse é o vendendo na internet. Não me importa onde você vai vender. Você chega através de nós para melhorar a performance nos marketplaces, mas não é só isso. Até a gente tem um caso juntos, depois que se tornou um case nosso, que eu identifiquei que o meu cliente ele tinha uma estrutura muito boa, ele já tinha muito produto, ele já tinha uma precificação extremamente competitiva com o mercado e tudo mais. Ele tem investimento. Cara, vamos pro seu site próprio. Bora, vamos fazer. Talvez eu não seja a pessoa ideal, mas vou te indicar uma pessoa que possa te orientar nesse caminho. Bora, vamos para cima, vamos vender mais, vamos ganhar mais. Cara, tem... E assim, então eu não vejo por que travar essa guerra entre assim, e-commerce próprio e marketplace, sabe? Sendo que, cara, para uma operação saudável, cara, quanto mais canais você tiver vendendo no preço correto e com a margem saudável, cara, melhor, entendeu? O que você acha sobre isso? Eu vejo o marketplace como mais um canal de vendas. Você tem o teu e-commerce próprio e você tem um marketplace. Só porque o marketplace você tem um imposto maior, você tem uma receita menor, tira ele então para você ver quanto que você vai vender no mês. Entendeu? É uma renda importante. E da maioria das pessoas que vêm do marketplace para o site próprio, é a principal renda. Então, as pessoas construíram tudo aquilo dentro do marketplace, que é um terreno alugado, e agora eu vou desvalorizar o marketplace porque você paga mais caro para estar lá. Ou até o inverso, né? A empresa ela pode ter crescido com e-commerce próprio, mas tem oportunidade, cara. Tem muita oportunidade, entendeu? Qual que é o lado bom do Mercado Livre? Ele fez aquilo que você, talvez, numa vida não vai conseguir fazer. Construir uma marca daquele tamanho, a nível de... As pessoas não olham de quem estão comprando. Compra do Mercado Livre, por exemplo. E outra, o Mercado Livre, o maior diferencial dele, assim, para mim, hoje, o que é muito difícil, qualquer outro marketplace hoje conseguir fazer isso, é logística, cara. A logística do Mercado Livre é um negócio absurdo, entendeu? Centros de distribuição, rapidez, assim, é uma maluquice e você não consegue. E hoje, acho que você pode falar melhor sobre isso, é uma das causas do cliente não comprar no site, porque demora 5, 7 dias para entregar, aí ele vai olhar um produto similar no Mercado Livre, demora um dia, chega no outro dia. Maluquice isso, né? Exato. Mano, eu falo que o marketplace, o problema não está nem necessariamente no marketplace, está no modelo de negócio que você tem. Se você revende produtos mesmo, é difícil, a barreira de entrada no e-commerce próprio é muito gigante, é muito grande. Então, se você revende um produto que todo mundo vende,
Cara, você só vai ganhar no e-commerce próprio se você tiver um preço muito bom e você tem que gerar uma experiência de confiança acima do normal. Sim. Entendeu? Porque se eu revendo JBL, por que o cara não compra direto no site da JBL? Se eu vendo uma ferramenta da Wonder, por que o cara não vai direto no site da Wonder e compra? Por que ele não vai no Avan e compra? Entendeu? Por que ele não vai nessas lojas maiores e compra? Então, o que você tem que ter de diferencial? Cara, se você não é uma grande loja de departamentos, como a própria Avan, ou vai tentar uma Magazine Luiza, você vai precisar tentar se aproximar do máximo de relacionamento com o teu cliente que essas plataformas fazem. Só que você tem um lado positivo. Para quem está começando, você consegue ter um atendimento muito mais humanizado. Então, você consegue fidelizar mais. Sim. Entendeu? E entra muito CRM aí também, né? Exato. Então, você pode ter um relacionamento via WhatsApp, via e-mail, uma coisa de você estar mais próximo com ele. Agora, o Mercado Livre, as pessoas vão comprar normalmente esses produtos de marcas que são vendidas em departamentos, a maioria vai comprar em marketplace. Entendeu? Porque ela não vai precisar ficar procurando loja, ela vai encontrar no Mercado Livre. Só que, quando você tem o teu próprio preço sendo melhor até do que o próprio Mercado Livre, aí você coloca o consumidor para pensar. Porque hoje a maior vitrine que existe não é a do Mercado Livre, cara. É a do Google Shopping. Google Shopping. Então, as pessoas vão pesquisar por aquele produto no Google Shopping, lá no rede de pesquisa, e aí o teu preço vai estar inferior ao do próprio Mercado Livre. E aí a gente tem um caso legal a respeito disso, que é quando eu já fazia esse trabalho, já atendia algumas empresas, eu tenho a minha própria operação, para quem não sabe, mas eu nunca me vendi como um gestor de marketplace, né? Isso, sei lá, 1 ano atrás, assim. E nunca fiz isso, e aí teve um determinado momento que um cliente chegou a conversar com você, nessa época você fazia parte de uma outra empresa, essa empresa não tinha esse serviço, e você acabou me indicando mesmo eu não... mesmo eu não me vendendo dessa forma. Fiz algumas reuniões com esse cliente, a gente fechou, ele é meu cliente até hoje, né? E a gente vem aí de pelo menos 3 meses consecutivos batendo recorde de vendas, né? Isso é muito bom. Inclusive, Leandro, por favor, era para você estar aqui hoje, mas... Ia ser legal se ele estivesse aqui. Exatamente. Mas a gente espera você aqui. Por quê? Porque ele virou também o meu cliente. Então, e o que é legal é que, assim, você me indicou ele, no momento que eu nem ofereci esse serviço, falou, não, o Will vai ajudar esse cara. E aí, depois de um tempo, eu fiz o inverso. Eu indiquei o seu trabalho para ele, e hoje é seu cliente também, e ele vem batendo recorde de venda. Assim. Mas olha só, isso mostra você entender o momento do cliente. Por quê? Eu poderia ter vendido para ele o tráfego lá atrás, a implementação da loja lá atrás. Mas quando você entende que aquilo pode ser um case negativo para você e o negócio não é sobre o dinheiro, aí muda o jogo. Sim. Porque se eu tivesse fechado com o Leandro lá atrás, quando eu indiquei você, eu não teria tido resultado. Eu tenho certeza que a gente não teria tido toda essa construção de aprendizado, por exemplo, com você que ele teve, para amadurecer a ideia e chegar nesse ponto agora e dar tudo certo, sabe? Ele precisava primeiro arrumar a casa dele. Agora, você acha que se eu não tivesse falado para ele, você precisa de um site próprio agora, você tem que fazer tráfego, eu tinha fechado com ele. Entendeu? O tal do vendedor consegue fazer o cara entrar, entendeu? E como foi, você me contou isso em off, faz um tempo já, nas pesquisas e tudo mais de preço ali, e você encontrou um anúncio dele no Google Shopping, e aí o preço que vocês iam subir ia ganhar do preço dele mesmo? Como é que foi isso aí? A gente pegou, eu pedi para ele uma lista no Excel, no Google Sheets lá, por planilha, assim, de todos os produtos que ele tinha o maior poder competitivo. Falei para ele, faz uma lista aí e vai mandando. Aí a gente fez o quê? Eu e o Léo, a gente começou a procurar no Google Shopping, produto por produto, e colocar o preço na planilha na frente daquele produto, o mais barato que a gente encontrou no Google. Que daí eu ia mandar a planilha de volta para ele e falar assim, ó, esses produtos seus aqui, esses são os preços mais baratos que a gente encontrou na internet. Vê o que você consegue fazer. Aí os produtos que você conseguir
o mesmo preço ou mais em conta, a gente vai dar prioridade no anúncio depois. Perfeito. Então, até que a gente tinha um prazo, uma previsão de terminar muito antes para colocar no ar os negócios. Mas a gente viu uma complexidade tão maior em fazer tudo isso certinho, que só agora a gente está perto de entrar no ar mesmo. E aí vários dos produtos que a gente colocou o preço lá, era dele no Mercado Livre. Ou seja, a gente falou... Tá competindo com ele mesmo. Vai falar, pô, você consegue fazer um preço melhor do que você mesmo está fazendo hoje no Mercado Livre. E eu tenho certeza que ele não vai deixar de vender no Mercado Livre. O que ele vende hoje, ele não vai deixar de crescer. Por quê? O consumidor do Mercado Livre é um cara muito fiel. Sim, isso é verdade. Ele é muito fiel. Então, a gente vai trabalhar com, claro, pessoas que também compram no Mercado Livre, compram fora, mas as pessoas que são mais do e-commerce, né, que tem esse comportamento mais de comprar realmente... Eu nunca fui uma pessoa que comprei muito online, por exemplo, mas hoje o que eu compro é no Mercado Livre. Uhum. Eu não compro eu anunciei e-commerce, eu não compro em e-commerce. Cara, assim, ó, uma coisa que me veio aqui na cabeça agora, como que você vê o futuro para os e-commerces próprios em marketplace? Você acha que cada vez mais os marketplaces vão crescer mais e tomar mais espaço no mercado? Você não vê isso acontecer? Qual que é a tua ideia, assim, para o futuro, para os próximos 5 anos, por exemplo? Você vê alguma tendência nesse sentido? Não. Eu não acho que... Senão você vai tirar o protagonismo das pessoas. Todo mundo quer ser um protagonista do negócio. Se você monopolizar os marketplaces, você não vai ter nenhuma empresa em destaque, nenhum protagonista ou ninguém sendo o cara do holofote e ensinando outras pessoas. Por que os grandes e-commerces hoje têm um rosto? Entendeu? Se você tem uma monopolização do mercado, do marketplace, todos os empresários vão estar escondidos atrás daquela máscara que é o Mercado Livre, que é a Shopee, que é a Amazon. Uhum. Se você tem um negócio próprio, você implementa teu próprio estilo, né? Teu próprio atendimento, tua cor, aquele sentimento que você quer passar. Uhum. Eu acredito que o e-commerce, se fosse chutar, o e-commerce tenderia a superar os marketplaces do que o marketplace superar o e-commerce. Eu tenho uma opinião que ela é parecida com a sua, porém por motivos diferentes. Eu vejo os marketplaces crescendo muito, porém o que acontece? Cada vez mais as taxas vão aumentando mais, as regras vão ficando cada vez mais enrijecidas, os custos de frete vão aumentando mais. O que acontece? Vai chegar um determinado momento que mesmo quem está vendendo muito dentro dos marketplaces vai pensar, pô, eu vou também para o meu site próprio, e aí isso vai se equilibrar ao longo do tempo, sabe? Tanto é o exemplo que a gente acabou de falar, que o Leandro vai fazer isso. Então, assim, eu vejo muita gente falando, não, os marketplaces vão tomar conta, daqui 5, 10 anos vai ser 80% marketplace do mercado de vendas na internet. Eu discordo um pouco disso por esse motivo. Eu entendo que o mercado ele vai se equilibrar, porque os marketplaces cada vez vão cobrar mais caros, vai ficar menos competitivo e a galera vai para outro lado, sabe? Eu penso dessa maneira. Esse é bem válido, é um ponto importante. Não acho que é o primordial. Por quê? Eu olho para o seguinte ponto. O que envolve ter um e-commerce próprio? Hoje, se você não está preparado, você vai ter um custo talvez maior do que o imposto que você vai pagar para o marketplace. Você precisa ficar enviando... Comissão, você fala, no caso, né? Não, você precisa fazer controle de logística, pagamento, nota fiscal, tudo isso com o Mercado Livre, com um marketplace. Você precisa ficar pensando em todo o sistema de relacionamento, CRM, interação. Você precisa fazer postagem na rede social, você precisa fazer anúncios no Meta, no Google. Você não precisa de nada disso. Ou seja, quanto custa isso se você tiver que fazer? Então, sempre vão ter as pessoas que vão ficar lá, porque o custo de sair de lá é muito mais alto e o tempo que você vai demorar para conquistar o mesmo que você tem no Mercado Livre, se você não tiver conhecimento ou dinheiro para contratar as pessoas certas, você não vai conseguir. Então, normalmente, quem tem o site próprio é porque tem uma filosofia além do próprio produto, sabe? Além do negócio de vender. Então, é o cara que tem uma marca própria e que ele quer implementar aquele lifestyle dele.
Entendi. Entendeu? Aí esse cara, ele tá tudo bem ele começar mais devagar. Porque se você tem uma marca própria no marketplace, é difícil de vender. Marketplace é lugar para você ver competição de a mesma marca em várias lojas diferentes e ver quem é mais barato, né? Então, o mercado de marca própria sempre vai priorizar o e-commerce próprio. Justo. Sempre, sempre. E o cara que está no marketplace e vende como departamento, ele tem que pensar 2, 3 vezes se ele está preparado para terceirizar tudo que o Mercado Livre faz por ele. E aí não é só sobre o custo. Você está preparado para abrir teu próprio e-commerce e enfrentar a bucha que o Mercado Livre vem há anos enfrentando sozinho? Para poder fazer você vender e não te dar nenhuma preocupação? Por isso que ele cobra caro, porque ele faz o CRM, ele faz as emissões, ele que faz o relacionamento, ele que envia rastreio, ele que faz tudo por você, ele te ranqueia lá em cima. Agora, coloca uma palavra-chave errada no Google, no teu e-commerce próprio, para você ver se vai aparecer na primeira posição. Não vai. Coloca um público diferente, o orçamento errado lá no Meta para você ver. Não vai dar certo. O Mercado Livre sabe aonde você tem que aparecer, na hora que você tem que aparecer e para quem. Perfeito. Entendeu? Então o custo, eu vejo que é mais subjetivo, tá? do que o cara ter outros empecilhos para entrar. Show. Cara, quais são as dificuldades que você vem enfrentando ou quais são os benefícios de se tornar empreendedor, cara? Nossa, porque benefício não tem muito, não. Benefício não tem. Porque você trabalhava em uma grande consultoria, era o head de tráfego, e agora você tá aí com a sua empresa, com a Turn Digital. Enfim, eu quero entender como é que tá sendo esse processo de ser somente um prestador de serviço ali dentro de uma consultoria para ser o gestor de uma empresa, cara. Porque hoje você tem pessoas que estão dentro da sua equipe, que você tem que fazer a gestão não só das contas, de tráfego em si, mas tem que gerir pessoas, contas, fiscal, enfim. Talvez seja um mundo novo aí que você está descobrindo. Como é que tá sendo essa experiência? Cara, eu não consigo me visualizar como um empresário, não. Sério, cara? Talvez vai ser demorado ainda para poder visualizar isso aí. Não consigo mesmo. Eu não consigo, cara. Para mim, os caras, por exemplo, trabalham... Para mim, não é para mim, é comigo. E aí, tipo... Não tem esse perfil de empresário, dono de negócio, sabe? Eu sempre fui... Hoje menos operacional até, no quesito subir campanha, essas coisas. Mas eu sou muito de operar, cara. De ficar no backstage, de atuar dentro das contas e fazer a diferença ali. Aí a gente fala, é difícil largar o osso, né? De você terceirizar certas coisas para as outras pessoas. Mas, ó, na outra consultoria que eu trabalhava, eu era o líder da gestão lá, e eu também tinha pessoas que eu cuidava, e atendia 18 clientes ao mesmo tempo em 2 gestores. É inumano isso, cara. Não tem como. Até pro nível que vocês estavam ali, né? Era muito investimento, é muita grana, muita coisa. Cara, não tinha como ter saúde. Foi quando eu já tive uma pane total na minha cabeça e eu apaguei, não tive como mais, não dei conta mais de viver. E aí eu falei, não, representava uma fatia gorda do que eu ganhava. E aí chegou no ponto que eu falei, cara, eu vou tomar as rédeas do negócio agora. E eu já tive... Pessoal, a gente falou no começo que eu ganhei dinheiro, mas se eu for falar de quebrei 2 vezes já, então. Entendeu? Então, não é simples assim, você não tem controle. E aí eu falei, não vou cometer mais o mesmo erro, não vou trabalhar mais para os outros. Ou seja, como terceirizado, né? Porque às vezes, sempre vou trabalhar para alguma agência que tem um cliente e eu vou atender para esse cliente, né? Falei, não, agora se eu sair daqui, eu não vou mais fazer isso. Eu vou fechar as portas, eu vou atender 3, 4 clientes no máximo, um valorzinho mais alto, recuperar a renda que eu tinha ali e fazer isso aqui virar uma empresa. Ou seja, dinheiro, porque, cara, você sabe como é que é. O dinheiro não é a gente até aprender isso, o dinheiro não é da empresa, o dinheiro vem tudo para nós. Você não separa um caixa para a empresa. Não. Até ontem vivia como se fosse tudo na minha conta, assim. Exato. Caiu na conta, é seu, né? E, cara, assim, esse ano eu tive que mudar muito a minha cabeça também. Eu acho que eu sempre tive perfil empreendedor,
mas para virar a chave, entender de responsabilidade fiscal, que é extremamente importante, separar o dinheiro da empresa do seu dinheiro pessoal, cara, isso é fundamental. Então, assim, você tá nesse caminho aí, cara, e aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo lidar com isso, mas é extremamente importante pra gente ter um negócio saudável ao longo do tempo, né? Não tem outro jeito. Senão você não consegue nem pagar quem trabalha com você. Esse é o ponto. Cara, eu tô muito feliz com esse papo. Gostei demais. Por mim, a gente ficava conversando aqui mais umas 2 horas aí. Tenho certeza que você vai voltar mais vezes pra... Vou Talvez voltar a gente como co-host aí, eu vou ficar desse lado aí. Por favor, seria um prazer imenso. Mas pra finalizar, eu quero puxar um quadro que a gente tá fazendo. Pra quem não tá vendo, tem uma galera aqui. Puxar um quadro patrocinado pela Sem Digital, nossa empresa aí de consultoria e gestão de marketplace, que é algumas perguntinhas a respeito dos marketplaces aí, pra saber se você tá antenado, quanto que você tá sabendo. Sobre marketplace? Não, mas é bem tranquilo, é bem fácil. Vamos lá. Quantos e quais são os marketplaces que você conhece? Que eu conheço. Vai falando os nomes aí. B2W, Mercado Livre. Tá. Quais são os marketplaces da B2W? Aí, os mesmos que a gente vai utilizar. Não é o grupo B2W. Quais são os marketplaces? Aí ferrou. Não adianta pedir ajuda pros universitários. Então, vai ser o quê? A Riachuelo? Vai ser... Não. Tá. Vamos deixar a B2W. Vai, continua. O Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magazine Luiza, Americanas. Americanas é um da B2W. É da B2W? Da Fit. Beleza. Shein. Não, ainda não. Shein? É Shein. Shein. Isso aqui é o quê? 100. Shein. Tem mais. 8. Bateram já esse recorde aqui ou não? Não. Não. É isso? Não, calma. Calma. Tô super tranquilo aqui. Tá buscando na memória, não vai conseguir. Tempo. Não sei. É isso. 8 você perdeu pro Duque, conseguiu acertar 10, cara. E você meteu um B2W ali, depois falou Americanas. O cara tá perdidinho no pagode. B2W pra mim, falar pra você ver que eu conheço muito. Americanas, né? Shoptime, Submarino. Shoptime, Submarino. Você falou esses dois, cara? Tá, vamos lá. Qual é o marketplace que você mais compra hoje? Mercado Livre. Mercado Livre. O que você leva em conta, em consideração, para efetuar uma compra dentro de um marketplace? Frete rápido. Frete rápido. Principalmente. Principalmente frete rápido. Acho que é isso. Cara, assim, eu aceito pagar mais caro pra receber mais rápido. Você tá sendo o nosso terceiro convidado. Não sei se vai ser o terceiro episódio, mas tá sendo o terceiro convidado. E todos falaram coisas diferentes, cara. Fiquei surpreso com isso. É mesmo? Bacana. O que os outros falaram? O Eduardo falou confiabilidade da empresa que está vendendo ali, se realmente é uma empresa idônea, né? Conta as avaliações e tudo mais. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Seu querido. Então, pessoal, se você quer saber um pouco mais sobre a Turn, se você tem interesse aí nos serviços do nosso amigo Vinícius Braga, todos os endereços da Turn vão estar aqui nos comentários também, assim como da Sem Digital. E eu me despeço de vocês com esse papo maravilhoso. E até a próxima. Tamo junto!